Principal da CI inaugurando 2023 e o palestrante deste meio-dia é o empresário, diretor das Tintas Killing, Milton Killing. Milton, qual é o menu hoje da tua palestra aqui no prato principal da CI? Bom, a ideia aqui, com o convite da CI, é falar um pouco como a gente conquistou a questão do prêmio como uma empresa excelente para se trabalhar, que é o prêmio do Great Place to Work, né? É uma consideração e a nível mundial, então você acaba tendo um selo importante, né? E falar como a gente chegou nisso, pelo menos como a gente acredita que chegou nisso, essa é a ideia. Que fase é essa da Tintas Killing? 60 anos comemorados no ano passado, ainda estamos dentro desse aniversário. Que momento é esse que a empresa vive, com vários segmentos de mercado, trabalhando Brasil afora, mundo afora, né? Olha, a gente, o ano passado, né, a gente teve assim, um excelente ano, a gente vem crescendo no mercado, a gente está temos uma base estratégica bem montada, uma equipe maravilhosa lá. Então, assim, o que a gente está vendo que, queira ou não queira, de tempo em tempo você tem que reinventar, né? Então, você não pode ficar parado, a empresa tem que estar o tempo todo inovando, mexendo, né? Eu falo para o meu pessoal assim, quando a gente está bem, a gente tem que cuidar para não entrar em zona de conforto, né? Então a gente está o tempo todo agitando, vamos inventar uma coisa nova, vamos, né, dentro daquilo que a gente trabalha. Hoje a gente está trabalhando o Brasil inteiro, a América Latina toda, né? E realmente assim o que a gente está recebendo de resultado está muito legal. A gente cresceu vendo as Tintas Killing, vivendo as Tintas Killing como uma empresa nossa hamburguense. A gente está adorando ver vocês pintando estádio no Paraná, Porto Alegre recebendo as cores da Tintas Killing, na sua Avenida Mauá, por exemplo, ali no Cais. Mas vocês não descuidam da cidade, né? Tá aí os nossos, por exemplo, os pilastras do nosso muro, né? Essa raiz, ela permanece forte? Sim, a gente entende, né, que qualquer ação que você vai fazer na comunidade, seja montar uma empresa, seja montar uma escola, seja montar uma loja, o que for, você está impactando na comunidade. Então, esse impacto ele tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. A gente sabe que tem muita empresa que vai lá, não está nem aí, não cuida do meio ambiente, não cuida... Nós estamos impactando o município e temos que impactar bem. Recorde de público, recorde de participação, recorde de perguntas e nos brindando com uma bela palestra sobre o trabalho interno que a Killing faz aos seus colaboradores. Exatamente, eu até perguntei antes para a prefeita Fátima, que foi presidente da CI, né, se janeiro era sempre lotado assim, ela disse não, era super vazio. Eu disse, bom, Milton, então é mérito teu e da Killing mesmo. Na verdade, a Killing é uma empresa muito respeitada aqui na nossa região, né, ganhar o Great Place to Work é como ele mesmo disse, traz até muitos colaboradores para virem trabalhar na empresa. Então nós temos muitos empresários interessados em adquirir isso para realmente poder buscar mão de obra, né? Mão de obra qualificada para a sua empresa. Muitas vezes vale mais do que, como o Milton mesmo falou, né? Vale mais que um salário alto, um bom ambiente de trabalho. Então eu acho que a palestra ela foi excelente para um janeiro, para a gente começar o ano repensando, né, os nossos conceitos empresariais. Como que a gente faz, já que está tão difícil de conseguir mão de obra qualificada, como que a gente faz para conseguir e principalmente para reter. Palestra de fevereiro, né? O prato de fevereiro já anunciado, com Daniel Miller falando de vendas. Uma temática parecida com o que foi no início do ano passado. É mais ou menos uma espinha dorsal daquilo que a CI pretende provocar nos seus associados? Exatamente, né? Nós temos vários temas que são temas eixo, né? Ou pilares da entidade, que nós vamos estar trazendo sempre, até porque as vendas elas têm se transformado. Por exemplo, agora falamos de venda, né? A gente sabe que teve uma força muito grande do online, mas as pessoas estão voltando, né? O online não vai acabar, ele continua, não é isso que eu quero dizer, mas as pessoas estão voltando a querer ter o relacionamento, a ter a experiência da compra, né, na loja. Então o Daniel vai trazer um pouco de tudo isso do online, do presencial e desse novo momento, né, que a gente tem que buscar. Tem uma oportunidade, eu sempre digo, muito grande aí no mercado para o Brasil, para a nossa região, para o Rio Grande do Sul, mas a gente tem que se adequar. O presidente destacou a participação da CI mais forte junto à Federação, né, ocupando algumas cadeiras, enfim.
Isso é sintoma também da união que é necessário ter nesse momento para discutir questões importantes para o nosso país e como vocês estão esperando que seja, né? A gente tem aí os primeiros dias de um novo governo em todos os eixos, né? Brasil e Estado. Qual é a expectativa de vocês em relação a isso? É bem isso, Rodrigo. A gente precisa unir esforços, né? Nós temos um governo federal hoje que mudou completamente, né? A gente sabe aqui, inclusive Novo Hamburgo, não é segredo, porque está lá nos dados do site do Tribunal Eleitoral. Novo Hamburgo foi muito pelo voto da direita, né? Eu acho que mais de 70% dos hamburguenses votaram pelo Bolsonaro e não pelo Lula. Então a gente tem que unir esforços para conseguir a atenção do governo federal. Não estamos falando nesse caso do governo federal, mas não só do federal, do governo estadual também, que nesse caso foi positivo, né? Nós tivemos muitos votos para o Eduardo Leite, mas unir esforços para concentrar um estado melhor, né? Então, inclusive, sexta-feira a gente esteve reunido em Osório, várias ACIs, né, do Estado, um encontro da Federação, para discutir quais os temas prioritários para o Estado. Não adianta a ACI de Novo Hamburgo dizer que quer a ponte aqui, né, da 116, aí a ACI lá de Montenegro dizer que quer a Tabaí-Canoas e assim por diante. A gente divide força e vai acabar acontecendo o quê? Os recursos do governo federal vão ir para outros estados, né? Então, como o presidente Lula agora, inclusive, abriu, né, para ouvir os estados e dizer quais são as prioridades de cada estado para que ele coloque o recurso nessas prioridades, nós, entidades de classe, precisamos nos unir e dizer quais são as prioridades para desenvolver, então, o nosso estado, para desenvolver o empreendedorismo e as empresas do nosso estado. Então, tem alguns eixos, né, que são importantes para todos que nós iremos apoiar. Depois a gente vai brigar aí pelas questões específicas de cada região, mas nesse momento é importante a união de esforços para que a gente consiga recursos para o que é importante para o estado como um todo. E a CI ela já vem nessa construção, né? Isso tem muito a ver com a necessidade do momento, como tu colocaste, mas tem muito a ver com a nossa diretoria, o nosso conselho, o nosso presidente e os vice, né, que estão aqui para construir pontes, para ajudar, seja o estado, seja a União, seja o município, a trazer um ambiente melhor para o empreendedorismo. Dá para falar para a gente um pouquinho do que foi conversado lá nesse encontro entre todas as ACIs e que eixos são esses os mais discutidos entre vocês? Com certeza, inclusive saiu uma carta ontem, né? A carta de Osório, que ela traz, por exemplo, a necessidade da finalização da BR-290, que leva até o Porto de Rio Grande, né? O porto, ele ainda é o único porto, né? Nós, apesar da CI estar apoiando aqui o Porto Meridional, o Porto de Arroio do Sal, ele vai levar anos para ser construído, então o que nós temos é o Porto de Rio Grande. E a gente sabe que a exportação ela é fundamental para o desenvolvimento do Estado, então a gente precisa, né, o Estado todo precisa da finalização dessas obras. Nós precisamos também, foi elencado aqui a melhoria, a conclusão da ponte aqui do Rio dos Sinos e a melhoria do entroncamento da 240 com a 116, porque não é todo o estado, mas é uma grande parte do estado, né? Pega toda a Serra, Vale do Caí, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, que dependem desse entroncamento, que pegam esse congestionamento, né, desses entroncamentos, então a gente precisa melhorar isso. E algumas questões de investimento também, não só em infraestrutura, mas na questão de não haver aumento de impostos, né? Nós precisamos de investimentos sem aumento de impostos, então a Federação está batendo muito forte nisso, né? Não adianta trazer recurso e querer fazer aumento de imposto, porque, como diz aí, a gente faz a estrada, mas não vai ter frete, não vai ter caminhão para andar, né? De que forma vai se acompanhar a proposta de reforma tributária que o governo está suscitando fazer agora na sequência? Bom, em termos de ACI, a gente acompanha direto aqui com o nosso diretor, o Leandro, né? Dentro da temática também da indústria, do comércio e do serviço, são as vice-presidências que nós temos. O André é nosso vice-presidente de economia, então esse é um time que está acompanhando essas propostas, né, que ainda não foram nem enviadas para o Senado e para o Congresso, mas que elas estão sendo comentadas. A gente sabe da necessidade de uma reforma, né? Ela é indispensável. O que a gente, como disse, não pode aceitar é aumento de tributos. Então, se eles vão, como estão citando, tributar o consumo, vão ter que desonerar a produção, né? Não é só tributar o consumo, aí nós estamos falando de aumento de impostos, aí não é reforma tributária, é aumento de imposto. E isso a gente não vai aceitar. E eu tenho certeza que a Federação vai nessa mesma linha.